Vamos falar de um assunto sério? Estamos no Setembro Amarelo. Eu recebo agora aqui o Dr. Luiz Escoca, que é psiquiatra no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP, e membro da Associação Brasileira e Americana de Psiquiatria. Nós vamos falar agora sobre um assunto muito sério, o transtorno bipolar. Doutor, muito boa noite. Boa noite, Seja Fábio. bem-vindo ao nosso Obrigado. Tribuna Independente. Olha, quando eu vi uns números aqui sobre a questão do transtorno bipolar, claro que assustei, mas num primeiro momento a gente percebe que muitas das vezes é a falta de ferramentas para se ter esses números de verdade e temos essa sensibilidade de saber que tem aumentado muito. Agora, eu queria começar a nossa conversa pedindo para o senhor explicar um pouquinho para a nossa audiência o que é e quando a gente detecta o transtorno bipolar. Muito obrigado, Fábio. Então, o transtorno bipolar é uma doença, um transtorno mental, um transtorno de comportamento e de humor. Então, ele evolui com fases, nós chamamos de fases. Uma fase depressiva, que pode ser seguida até por um período de normalidade, e posteriormente uma fase de mania, que é um termo técnico para euforia, mas também pode ser uma hipomania, que é uma apresentação um pouco mais atenuada desses sintomas da mania. Então, a depressão é um quadro que eu acredito que a maioria das pessoas já esteja mais familiarizado com ele. Mas, mesmo assim, é muito diferente, como você disse anteriormente, de uma tristeza. Todos nós ficamos tristes, é um sentimento muito normal. Não é o que acontece na depressão. A depressão, realmente, ela é caracterizada por um que nós chamamos de humor depressivo, que é uma tristeza constante, um vazio e realmente, muitas vezes, seguido por uma diminuição do prazer das coisas que sempre nos trouxeram prazer, diminuição de energia de maneira geral, muitos sintomas físicos, como a insônia, muitas vezes sintomas gastrointestinais. Então, a depressão ela é talvez a mais conhecida realmente, a parte mais conhecida do transtorno bipolar. Justamente por ser, nós temos que diferenciar o transtorno bipolar da depressão unipolar. Então, a depressão bipolar é a que aparece no transtorno bipolar. E a depressão unipolar é a depressão que a maioria de nós já conhecemos. O transtorno bipolar, ele é seguido, então, de períodos de euforia, de humor, de uma grande elação de humor, de uma euforia. Realmente a pessoa, nesses momentos, ela gradualmente vai entrando num estado de superpoderes, vamos dizer assim, né? É triste dizer, porque, na verdade, embora ela esteja se sentindo muito bem nessa fase, muitas vezes muito bem, ela, infelizmente, muitas vezes está tomando comportamentos de risco e está muito mais se prejudicando do que realmente se ajudando. Mas ela não é culpada disso. Ela não, de forma nenhuma, estes transtornos devem ser considerados algo como se fosse uma falha de caráter ou uma falha moral da pessoa. Ela é realmente vítima de um transtorno. Nessas situações, muitas vezes os familiares realmente os que vão informar, porque muitas vezes ela não percebe que está em mania. Então, como eu tinha dito, o nosso grande desafio atual é justamente diferenciar a depressão unipolar, que é a mais comum, da depressão bipolar. Por quê? Isso é muito importante, porque o tratamento é diferente. A maioria das depressões nós tratamos, entre outros medicamentos, com antidepressivos. E muitas vezes, na melhor das intenções, os médicos, sejam psiquiatras ou não,
eles prescrevem essa medicação porque realmente querem tirar a pessoa da depressão. Mas é diferente, no fundo vemos que para o transtorno bipolar, esse tipo de medicamento não faz bem a longo prazo. Então, quando dizemos que são períodos de euforia intercalados por período de depressão ou vice-versa, nós estamos realmente falando de um transtorno que exige um diagnóstico muito cauteloso, muito profissional realmente. Entendi. No caso, a gente ouve falar, por exemplo, da esquizofrenia também. Comparativamente ao transtorno bipolar, qual seria a principal diferença entre a esquizofrenia e o transtorno bipolar? Realmente é um transtorno diferente, mas ele às vezes é confundido porque a mania, em suas formas mais graves, ela muitas vezes tem sintomas psicóticos. A pessoa realmente se sente perseguida, ela sente como se houvesse um complô contra ela, então ela realmente, como a esquizofrenia é muito famosa por ter estes sintomas, essa coisa de se sentir paranoico, né, de se sentir perseguido e às vezes realmente ter uma impressão distorcida da realidade, ele é confundido com a esquizofrenia. Mas a esquizofrenia é completamente diferente, especialmente porque a evolução dela vai causando grandes prejuízos na parte cognitiva. E é realmente um transtorno diferente, né? A pessoa fica muito mais isolada, ela tem uma ambiguidade, uma ambivalência, um autismo praticamente, um isolamento, e que é muito diferente. Quando a pessoa se recupera do transtorno bipolar, se o transtorno for realmente bem abordado, se ela estiver bem tratada, ela pode se recuperar, isso é uma boa notícia, ela pode se recuperar completamente. Ah, é? Né? E quanto mais precocemente for diagnosticado, melhor. Melhor. O bipolar, ele tem essas mudanças abruptas, principalmente de humor. Além disso, tem uma outra característica, um outro sintoma que a gente pode identificar e passar para quem está nos acompanhando? Uma coisa muito interessante é que nós falamos de que, às vezes, a pessoa tem essa sensação de tão bem-estar e até muitas vezes, uma sexualidade muito aumentada, exacerbada, precisa realmente muito, desde ter um comportamento sedutor até realmente ter que procurar muito sexo, mas às vezes ela se manifesta como uma grande irritabilidade. A pessoa, às vezes, realmente se prejudica muito justamente por causa disso. Casamentos são destruídos, empregos são perdidos, famílias são destroçadas por causa desta situação onde, às vezes, ele briga muito, ele está muito agressivo, irritado, ele tem aquela certeza absoluta daquilo que ele está falando e, às vezes, é totalmente inadequado. Entendi. A bipolaridade, ela é hereditária? Ela, sim, É hereditária? Ela tem um grande componente biológico, ela não é só isso. Nós dizemos que ela tem vários fatores, mas realmente nós temos muita pesquisa na área. A genética e a epigenética têm evoluído bastante, encontrado realmente identificado até muitos genes relacionados diretamente com depressão, com transtorno bipolar, até com o comportamento suicida. Então, realmente, esse componente é muito importante, mas não é só. Não é só, tem outras causas. Sim. Quais seriam elas? As causas ambientais são muito importantes, realmente. Uma das coisas que a gente mais ressalta é que o contato com álcool e drogas, infelizmente o abuso dessas substâncias, particularmente o álcool, porque o álcool ele é um ansiolítico natural. Ele tem embora ele não seja um bom ansiolítico, porque a longo prazo ele realmente é cheio de efeitos colaterais, não é verdade? Então,
este fator ambiental, além de muito estresse, de certas situações muito estressores, né, que nós chamamos de agentes patogênicos, né, situações patogênicas, como grandes mudanças na vida, grandes perdas. O transtorno bipolar é muito comum começar no fim da adolescência, que é um período com uma série de variações hormonais e, portanto, bastante chocante, e também no início da vida adulta, embora ele possa acontecer em várias idades. Crianças também? Crianças podem Poxa. sim, podem sim. Mas Elas seria num grau menor, não? Não, elas têm uma manifestação diferente. Tá. Elas, com muita frequência, elas ficam mais irritáveis. Né? Na escola, principalmente, Sim, né? ela tem Quando ela é afrontada. grandes problemas de comportamento, aí Ah. ela passa por períodos melhores, eventualmente tem quadros depressivos também. Então, realmente, quanto mais cedo pudermos identificar, mais cedo Legal. começamos o tratamento e melhora o prognóstico. Vamos às perguntas dos telespectadores. Você pode e deve participar do nosso programa. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil. 11 95033 6870. Eu já tenho aqui a participação do João Lopes. Ele é advogado de Feira de Santana, na Bahia. Um abraço carinhoso aos nossos telespectadores da Bahia, principalmente de Feira de Santana. Ele está parabenizando pelo tema. Ele gostaria de saber, doutor, se o transtorno bipolar é a mesma coisa que dupla personalidade. E se a pessoa com transtorno bipolar apresenta um comportamento mau, ou seja, com atitudes agressivas, um comportamento diferente de momentos antes, causando estranheza. Não, na verdade, essa expressão dupla personalidade, ela é uma expressão que nós até, na maior parte das vezes, evitamos na Mas há uma confusão, né, bastante grande. Sim, né, há uma grande confusão, realmente. O transtorno de personalidade, os transtornos de personalidade, particularmente o transtorno de personalidade borderline, ele é muito confundido também com o quadro, mas é diferente, é possível... conhecendo um pouco mais o paciente e pesquisando profundamente, é possível fazer diferenciações. Ambas são condições que realmente precisam de ajuda, eventualmente de medicação, mas o transtorno bipolar é uma condição que nós chamamos de uma doença crônica, né? Ela é para a vida toda, então, uma vez diagnosticada, ela realmente precisa ser tratada com medicamentos, com terapia, psicoterapia, psicoeducação, que é também essa informação, o profundo conhecimento da doença. É diferente de uma pessoa que constantemente está mudando o comportamento por conta da personalidade. Ela realmente tem a vida bastante complicada por isso, mas ela tem um padrão um pouco diferente. No caso, por exemplo, que eu citei, do transtorno borderline, ela tem um comportamento bastante sedutor, bastante manipulador, é uma coisa que é constante, ela não tem tanto este padrão de fases, como eu descrevi que o transtorno bipolar tem. Entendi. A segunda parte da pergunta, ele... Agora eu já perdi aqui, mas ele falou alguma coisa a respeito da dupla personalidade e da questão, acho que cognitiva, né? Da pessoa se relacionar com os demais, se a agressividade é muito presente. Sim, exatamente. Falou de agressividade. Realmente, como eu tinha dito, a agressividade é muito frequente no transtorno bipolar e portanto, atrapalha bastante a vida do paciente, dos familiares. Muitas vezes são eles que trazem esta queixa. Este, entre outros comportamentos, são típicos realmente do transtorno. Bom, o Emerson de Belém, no Pará, pergunta como convencer um paciente, alguém que a gente identifica que tem essas características da bipolaridade, a fazer um tratamento. É verdade. O transtorno bipolar, ele é
particularmente quando se trata do transtorno bipolar do tipo 2, que é este que eu tinha dito que tem situações de hipomania, onde os sintomas não são muito claros, né? Não são tão... porque uma mania muito típica é fácil de perceber. O transtorno bipolar, quando tem hipomania, é mais difícil de perceber. Tá. Então, ele pergunta desculpa, Fábio, ele pergunta especificamente do tratamento, é isso? Isso, é. Ele fala do tratamento. Eu perdi ele de novo aqui. A gente já foi para isso, Emerson. Vamos lá. Como convencer o paciente a aceitar o tratamento? Como aceitar o tratamento. Então, justamente por ser muito difícil e porque ele, quando está em mania e hipomania, ele está muito... Ele não percebe, né? Porque, em geral, ele vive aquilo como uma coisa muito boa. Ele vai precisar realmente de um grande apoio da família, às vezes vai realmente tomar muito tempo, vai demorar muito tempo até ele conseguir aceitar este diagnóstico ou até ser diagnosticado, porque muitas vezes muitos colegas não vão se dar conta de que se trata disso. Né? É um processo mais longo, É um processo longo, tanto para o diagnóstico, muitas vezes por parte dos colegas que realmente precisam, muitos, né, é preciso ter realmente uma especialização na área, né? É preciso ter uma grande prática e ter visto muitos casos. Nós temos justamente grupos de pesquisa muito sérios aqui no Brasil e que estão sempre nos atualizando bastante sobre a situação, né? sobre como é que é o transtorno. Então, vai depender realmente para convencê-lo, de um grande trabalho junto à família, junto a ele, a que ele perceba os prejuízos que tem e, inclusive, que esteja acompanhado por um processo terapêutico. Às vezes, o terapeuta, por ter uma constância maior com ele, vai ajudá-lo a se conscientizar do processo. Entendi. Doutor, eu queria agradecer muito a sua presença nessa noite. Obrigado. Olha, eu quero passar os contatos do doutor, é www.site Luiz com Z, Scocca com 2 Cs, como está no vídeo, bate uma fotinho, né, para depois você acessar, .com.br. O Facebook é Dr. Luiz Scocca, também está aparecendo aqui no vídeo, para você acompanhar o trabalho do doutor. Doutor, obrigado mais uma vez pela sua presença. Foi incrível o nosso papo nessa noite. Muito obrigado.